amores do 8º ano. A Pro está de volta com a aula de número 29. E o tema da nossa aula é o quê? Correção. Que muitos já estavam me cobrando. Pro, a senhora já fez a correção do capítulo que a gente está estudando? Então, aqui já começa a nossa correção do capítulo 5, certo? Então, como nossa correção é do capítulo 5, vocês vão pegar lá no livro de português e corrigir da página 197 até a página 198, ou 199, viu? Perdão. Então, acompanhe a correção 197 a 199 do livro de português. Então, vamos lá. Aqui nós temos o texto que fala, que é um resumo, certo? O Parque Nacional do Iguaçu. Aqui é um resumo que fala lá do Parque Nacional do Iguaçu, com a área de 170 mil hectares. O Parque Nacional do Iguaçu está localizado em um planalto formado na era mesozoica. As quedas de água se formam no local em que o rio Iguaçu adentra em um cânion, em um ponto mais elevado, e a garganta do diabo. Então aqui fala do texto lá das cataratas do Iguaçu, né, que vocês já leram para poder responder aos questionamentos. Então, a primeira pergunta sobre esse texto diz: em relação ao texto original, o resumo apresenta algumas características básicas. Analise as afirmações abaixo e, em seguida, assinale aquela que não diz respeito aos resumos. Então, aqui está falando sobre o gênero textual resumo. Você pegar um texto original e fazer o resumo daquele texto. Então, você vai marcar a opção em que não diz respeito às características de um resumo. Então, vocês observam que nós temos a letra A na questão 1 como resposta, que diz o seguinte: os resumos são textos em que as informações apresentadas no texto original são ampliadas. Então, isso é verdade? Não, porque o texto original, você vai pegar o texto original, e quando você vai fazer esse resumo, o próprio nome já diz, é resumo, você não amplia mais o que está lá no texto, você vai tornar menor, não vai ampliar, vai reduzir, certo? Então, você marca a letra A na questão 1. Na questão 2, você vai utilizar o quê? V para verdadeiro e F para as afirmativas falsas. Na letra A, diz o seguinte: o Parque Nacional do Iguaçu possui fauna e flora muito ricas. Isso é falso ou é verdadeiro? Verdadeiro. Muito bem. Na B, o parque é protegido por lei federal e administrado pelo IBAMA. Por isso, não enfrenta qualquer perigo preocupante. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso. Nem por isso não vai enfrentar qualquer perigo preocupante, né? Então, bota letra F de falso lá na letra B. Na letra C, muitos animais e plantas do parque enfrentam o perigo de desaparecer completamente. Isso é verdadeiro. Coloca V. Na D, a extração clandestina ameaça a flora do parque. Isso é verdadeiro? Muito bem, também é verdadeiro. Caçadores clandestinos representam grandes perigos para os animais do parque. Também, lógico que isso aí é verdadeiro. Coloca V. E na letra F, o parque foi incluído na lista de patrimônio mundial em perigo, aparentemente sem motivo. Será que foi incluído porque foi sem motivo? Então, isso aí não é verdadeiro. Então, você vai colocar F de falso. Na terceira questão, você vai ler. Agora, leia o terceiro parágrafo do resumo e responda as questões propostas. Diz o terceiro parágrafo: várias medidas têm sido adotadas para preservar o parque por meio de seu plano de manejo, como a tentativa de controlar a qualidade da água. O plano determina a diminuição de trânsito de veículos e da faixa de domínio, das estradas e das instalações de rede de alta tensão subterrânea, além do fechamento definitivo da estrada que cruza o parque. Vamos para o que pergunta sobre esse trecho. Cite 4 medidas que têm sido adotadas para proteger o parque. Então, qual é a primeira delas? Primeiro, tentativa de controlar a qualidade da água é uma.
Diminuição do trânsito de veículos e da faixa de domínio das estradas é outra. A instalação de rede e de alta tensão subterrânea é outra. E o fechamento definitivo da estrada que cruza o parque. Então, você vai colocar a partir lá das últimas linhas do texto. 1, 2, 3, 4, das últimas 4 linhas do texto, você já pode colocar a sua resposta, certo? Questão, aliás, letra B, ainda da questão 3. Substitua a palavra definitivo por outra que tem o mesmo significado, que seja equivalente. Então, você pode substituir por quem? Por qual palavra? Então, você, no lugar do definitivo, você vai colocar permanente, ok? Na letra C, produza um resumo desse parágrafo. Então, se o livro trouxe apenas uma linha, mas que você pode colocar esse seu resumo no caderno, ok? Então, aí, para resumir esse parágrafo, você pode resumir em quê? 2, 3 linhas. Então, aí é a resposta pessoal. Depois a gente pode ver nas nossas aulas interativas, eu posso pegar para que vocês leiam para mim as suas respostas. Na quarta questão, como vimos no artigo O Parque Nacional do Iguaçu, a reserva apresenta fauna e flora extremamente ricas. Pensando nisso, responda. No artigo, há uma vasta referência à fauna e à flora do parque. Como essa referência é feita no resumo? Então, como é que essa referência é feita? Você vai colocar. No resumo, não há exemplos de animais e vegetais. Então, ele só cita que tem uma rica fauna e uma rica flora, mas não cita nenhum exemplo de animais ou vegetais, ok? Na letra B, transcreva no segundo parágrafo do resumo a palavra utilizada para se referir aos animais e vegetais que habitam o parque. Então, qual é a palavra que vai ser usada? Então, lá no texto diz que são espécies. Então, as espécies, tanto as espécies de animais como espécies de vegetais. Então, você coloca a palavra espécies. Letra C diz, essa palavra tem um sentido geral ou específico? Vocês lembram que a gente estudou aquela heterônimos? Lembra? Então, é relacionadas a heterônimos e você vai colocar se ela tem um sentido geral ou específico. Então, quando se trata de espécie, você não está você está colocando no geral, no todo. Então, o sentido dela é geral, não é só específico. Então, resposta geral, ok? Quinta questão. Nos resumos, uma das maneiras de sintetizar as informações consiste em utilizar o quê? Hiperônimos. Então, hiperônimos é o que se tratou da questão anterior. Por exemplo, como você viu na questão anterior, ao se referir aos animais e vegetais que habitam o parque, foi utilizada a palavra espécies, ou seja, um hiperônimo. Pensando nisso, responda. Que hiperônimo foi utilizado no primeiro parágrafo do resumo para evitar a repetição da palavra caminho? Então, para não repetir a palavra caminho, ele usou o hiperônimo trajeto. Tem o mesmo significado. Então, caminho e trajeto. Então, você vai colocar lá, tem lá no texto, trajeto. A letra B, já no segundo parágrafo, que hiperônimo foi utilizado para evitar a repetição do termo o parque. Então, qual foi? Então, para não repetir o termo parque, ele usou o termo a reserva. Então, é essa a resposta. Agora, analisando o penúltimo parágrafo do resumo, responda. A palavra veículos foi empregada como hipônimo ou como hiperônimo? Então, ó, como resposta vai ficar como hiperônimo. Por que que é hiperônimo? Porque ele está colocando veículos. O hiperônimo é a palavrinha, aquele termo que você usa no geral e não no específico. Se ele tivesse colocado caminhão, carro, moto, certo? Aliás, caminhão, carro, então esses aí seria o que?
os hipônimos, que estaria tratando da parte ali do conjunto do hiperônimo. Então, eu sempre digo para vocês que hipônimo e hiperônimo a gente trata como questão do conjunto. Então, quando eu pego o conjunto no geral, eu tenho o quê? Hiperônimo. Se eu pegar um elemento daquele conjunto, eu vou ter o quê? Um hipônimo. Então, veículos é um hiperônimo, porque trata de todos os veículos, todas as espécies de veículos, certo? Então, a nossa correção termina aqui. Beijo a todos e fiquem com Deus.